Oi pessoal, eu me chamo Samuel Trajano. Meu nome é Amanda Soares. Nós somos estudantes do curso de Letras Português na UFES e estamos fazendo esse vídeo para falar um pouco sobre o livro O Conto da Aia. É um trabalho da matéria Leitura e Formação do Leitor, da professora Sônia Coutinho. O livro foi escrito por Margaret Atwood, nascida em novembro de 1939. Ela é uma mulher canadense, né? E ela é muito conhecida pelo seu estilo literário distinto, que muitas vezes, através da sua literatura, explora temas sociais, políticos e feministas, né? E essas suas obras, elas são muito caracterizadas por uma narrativa muito rica e de atenção detalhada aos personagens. O livro ele contém 46 capítulos que ficam intercalando entre o passado e o presente, né? Trata-se de uma distopia, ou seja, é sobre uma sociedade imaginária na qual vive uma extrema opressão, né? Principalmente as mulheres dentro dessa sociedade. Ele se passa em uma época futura, né? Onde os Estados Unidos eles sofrem um golpe de um grupo fundamentalista religioso que matam o presidente, eles explodem o Congresso e instauram um novo regime, né, em uma nova sociedade dentro dessa cidade chamada Gilead. Isso. O livro ele já começa com a personagem principal mostrando, né, como ela se encontra no presente dela, todo o tédio que ela tem naquela vida. E aí o livro vai intercalando presente, passado, onde no presente ela conta a vida dela como uma aia e no passado a vida antes de tudo isso acontecer, né? Antes do regime totalitário se instalar na cidade. Isso, exatamente. Então ela mostra, né, toda a realidade e a função que as aias têm, que é basicamente de reprodução, porque por conta, né, da degradação do lixo, do ambiente, DSTs, a taxa de fertilidade abaixou muito. Então não tinham tantas mulheres que conseguiam produzir bebês férteis, porque podia até ter um bebê, mas normalmente ou ele já vinha morto ou com alguma deformação. Bom, e por conta desse problema que a minha colega apresentou, a sociedade foi dividida, né? O que acontece com os homens gays, quando a gente parar para pensar? Eles foram mortos e aniquilados. As poucas mulheres que conseguiam ter bebês foram as consideradas aias, que a Amanda falou. As mulheres inférteis são chamadas das martas, né? O que acontecia com essas mulheres? Essas martas, o trabalho delas, na verdade, era de passar, costurar, cozinhar, são trabalhos domésticos mesmo, do lar. Elas não eram vistas como um objeto assim de prazer como as aias, né? Elas eram manuais mesmo assim. Também tem as tias, que elas basicamente eram responsáveis por fazer toda a lavagem cerebral nas aias, né, de ensinar o que era certo nessa religião nova, né? E tudo que fosse contrário ao que elas pensavam, tipo, se você pensasse o contrário, você iria receber punições. Isso. Também tem as mulheres das casas, as esposas dos comandantes, né? Os comandantes são os homens, eles que tinham praticamente todo o poder dessa casa, né? E a casa girava em torno, né, desse comandante, desse homem. E abaixo desse comandante vai ter as suas esposas, que são mulheres também de pouco poder. Na verdade, as mulheres nessa sociedade... Nenhuma tem poder tanto assim. Todas elas eram vítimas, né, desse sistema religioso opressor. E aí a função das mulheres também, elas não podiam ler, não podiam fazer nada, viviam a favor da casa e do seu comandante. Mas também é as que mais têm uma certa liberdade. Isso. Que elas têm a liberdade de ir uma na casa da outra. Isso. E tal, mas elas ainda não têm quase poder nenhum de escolha. Porque se a gente parar para pensar nas aias, elas tinham liberdade zero, assim, né? Até para ir ao mercado, uma aia não podia ir ao mercado sozinha. Tem que ir de duas em duas. Tem um linguajar único das aias para sua comunicação, né? Elas se comunicam de uma forma diferente, até porque o sistema ele move essa forma de comunicação para caso uma aia fale de uma forma diferente, mostre que essa lavagem cerebral dela não funcionou, a outra aia que possa perceber, denuncie e essa aia
seja morta. Ou seja, uma aia fica com medo da outra, com receio da outra. Acaba que não tem um vínculo de fidelidade. Isso. Né? O único vínculo de Fidelidade que a gente encontra no livro é da personagem principal com a amiga dela, que já era amiga antes de toda essa mudança do sistema acontecer. Então essa é a única forma de fidelidade que a gente encontra. Então agora a gente vai falar, né, sobre nossa experiência de leitura, que a gente estava comentando aqui, eu e Samuel, a gente teve uma experiência meio diferente. Sim. Eu adorei o livro. São capítulos pequenos. Eu gosto de livros assim, né? Que o capítulo é pequeno, acaba que a leitura flui melhor. Porém, a autora detalha muito várias coisas. O que é de verdade mostra o tédio da personagem principal. Porque, tipo assim, ela fica minutos ali olhando para um travesseiro, para uma almofada e falando sobre várias coisas. E aí ela começa a ter devaneios. E aí foi uma leitura meio diferente pra mim, né? Que eu nunca tinha lido nada dessa forma. Mas o livro é simplesmente maravilhoso. Vale muito a pena. Eu acho que essa função que a autora do livro coloca, né, do detalhamento dos cenários, como a Amanda falou, como é a palavra? Esqueci a palavra. Quando você faz de caso pensado. Não foi acaso. Não foi pelo acaso, né? Bom, isso que a Amanda falou, né, da autora colocar detalhes assim em todo o cenário, em tudo que a personagem passa, não é algo do acaso, né? Ela coloca justamente para que a gente tenha essa noção do tédio da personagem, porque ela não podia ler, ela não podia fazer nada, ela ficava o tempo inteiro no quarto, só saía na hora que era chamada, né, pela esposa do comandante, muito maltratada. A experiência do livro, para mim, é um livro que às vezes ele parece ser muito cru, quando a gente para pensar nos momentos em que a aia precisa ser aia, né? No momento de parto de uma aia, no momento das relações sexuais de uma aia. Isso pra mim me dava um pouco de nojo, mas ao mesmo tempo eu ficava abismado com a leitura, Você né? tem que ter um coro bem forte, assim, pra ler e não sentir nojo, porque é um detalhamento que você fica tipo, meu Deus, não precisava de tantos detalhes, mas precisa. É o que deixa a leitura muito boa, é o que faz o livro de Margaret ser o Conto da Aia, né? Enfim, essa foi a nossa apresentação sobre o Conto da Aia de Margaret Atwood. Eu espero que vocês tenham se interessado e que a gente tenha instigado vocês a lerem, porque é uma leitura que vale muito a pena. Vocês já podem colocar aí na lista de vocês de 2024.